Só para lembrar, ela está muito próxima de ser votada. Na verdade, é só uma decisão do presidente da Câmara colocá-la em votação. Boa noite, servidora. Boa noite, servidor. Boa noite, você que nos assiste pelo YouTube, sendo servidor ou não. Esta é uma live, um webinar, promovido pelo Fórum de Entidades Sindicais que representam os servidores municipais aqui de São Paulo. Ela foi organizada por 19 das entidades do Fórum, preocupados com os destinos do serviço público e dos servidores, porque esta PEC 32 é algo que está ameaçando seriamente a sobrevivência do próprio serviço público no país. E para conversar com vocês, para explicar para vocês um pouco mais sobre esta proposta de emenda à Constituição, nós convidamos o Fausto Augusto Júnior, que ele é coordenador técnico do DIEESE, que o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Boa noite, Margarida. Primeiro, agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui. E a gente está debatendo efetivamente qual vai ser o futuro do Estado brasileiro. Afinal de contas, o papel do servidor depende necessariamente do Estado que está sendo construído ou que está sendo destruído. Eu acho que esse é um debate importante. Mas o atual presidente da Câmara já falou em vários momentos em colocar em votação a PEC 32. Só para lembrar, ela está muito próxima de ser votada. Na verdade, é só uma decisão do presidente da Câmara colocá-la em votação. A principal questão que eu queria trazer para vocês é lembrar que esta reforma ela não é uma reforma administrativa no sentido tradicional do termo. Nós estamos falando de uma reforma de Estado. Eu acho que essa é a primeira questão. Ela não é uma reforma administrativa estrito sensu, ela é uma reforma de Estado, como a gente viu em poucos momentos da nossa história. Essa reforma ela vem no bojo de um grande enfrentamento que a gente está tendo hoje, que eu diria que é uma disputa pelo fundo público. A disputa pelo fundo público, para nós, é algo bastante significativo. Ou seja, nós estamos num momento em que os direitos sociais, em geral, eles estão todos em discussão, e eles estão no meio de um processo de privatização. Isso é importante, sob diversas formas, né? Seja porque está sendo transferido diretamente esse serviço para a iniciativa privada, seja porque os direitos vão sendo perdidos e os cidadãos acabam indo comprar o serviço na iniciativa privada, sejam porque a gente está assistindo um processo acelerado de terceirização do serviço público. Então é importante a gente lembrar que este embate que nós estamos falando é um embate não só por uma questão do servidor público, mas uma questão de como que, de fato, o fundo público, o orçamento público é apropriado e por quem ele é apropriado. Toda vez que a gente fala do Estado brasileiro, é muito comum a gente ouvir essa discussão de que o Estado brasileiro é grande, que o Estado brasileiro é inchado, que isso tem muito servidor público. Bem, essa está longe de ser uma verdade, né? Nós temos hoje aqui, se vocês olharem aqui, quando a gente olha o número de trabalhadores no Brasil, a gente não chega a ter 13% de servidores públicos, enquanto países na OCDE, na média, batendo 18%, mas quando a gente chega a países liberais, tipicamente liberais, como é o caso aqui da Grã-Bretanha, é 16%, a gente vai ver que os Estados Unidos tem mais servidores públicos entre os trabalhadores, em torno de 15%, do que o Brasil. E são países tipicamente liberais. Eu quero chamar a atenção também do ponto de vista do percentual, né? Nós estamos falando aí, quando a gente faz em relação à população, nós estamos falando que servidores públicos não chegam em torno de 3% e caindo, o que é um dado que, para a gente, ele é bastante significativo para a gente pensar. Porque o Estado do Brasil está longe de ser um Estado inchado. Ele é um Estado relativamente pequeno, inclusive, para as necessidades de um país tão grande, continental, e com uma população e com uma desigualdade social tão grande. Então, por que se quer reformar o Estado brasileiro? Bem, basicamente, a gente tem que lembrar que a gente tem um orçamento. Este orçamento ele é um orçamento que está cotidianamente sendo disputado. O Orçamento Público Federal é um orçamento da casa dos 5 trilhões, do qual 2 trilhões, mais ou menos, nós estamos falando de rolagem da dívida e etc.,
Então, a gente tem aí um orçamento da casa aí de 3 trilhões, um pouco menos. Saúde e educação giram em torno de 150 bilhões no nosso orçamento. Aí você diz, bem, mas onde vai para o resto? Bem, uma parte vai para a Previdência tem um peso bastante importante, quase um pouco menos, ali, um pouco mais de 900 bilhões, mas a gente tem uma conta de juros que bate por volta de 600 bilhões ano, mas a gente tem uma conta que não aparece no orçamento, não é falada no orçamento, e hoje é a conta que, junto com os juros, é a conta que mais cresce, que são as contas das chamadas desonerações, né? A desmontagem do Estado. Só em desonerações, o nosso orçamento deixa de arrecadar cerca de quase 450 bilhões de reais. Vê que o Paulo Guedes fala o tempo todo em dois movimentos, né? Ele fala no movimento de enxugar o Estado e fala no movimento de reduzir tributos. Então, quando eu estou aumentando as exonerações dos mais ricos e de segmentos específicos de empresa, o que você está fazendo na prática é transferindo recursos, por exemplo, da saúde, da educação, da previdência, para o conjunto aí desses segmentos. A maior parte do agronegócio paga muito pouco imposto. Como você não tem tributação nem de lucros e dividendos, e que normalmente o fazendeiro está vinculado ao seu salário, ao lucros e dividendos, enquanto a gente paga um imposto de renda muito alto, e a proposta, inclusive, do atual governo é acabar com desoneração de saúde e educação, entre outras coisas, você desonera por exemplo, esse exportador. Eu quero reduzir a carga tributária sobre os mais ricos e sobre as empresas no Brasil, esse dinheiro vai faltar em algum lugar e vai ser cortado de alguma grande conta, né? Juros, que a gente tem pouca capacidade de mudar a conta de juros no Brasil, e, de outro lado, a gente tem a conta de Previdência e a gente tem a conta de servidores públicos. E o que foi a reforma da Previdência? Ela foi um mecanismo de, atrasar a aposentadoria dos que estão próximos de se aposentar, 2, dificultar a aposentadoria dos que vão se aposentar, porque o que muitas vezes nem quer ingressar ainda no mercado de trabalho, e 3, reduzir o valor dessas aposentadorias. Então, esse foi a primeira grande mexida, né? Se a gente lembrar, lá em 2016, a primeira grande mudança é a lei do teto, a criação da PEC do teto, a chamada Emenda Constitucional do Fim do Mundo, que limitou os gastos sociais pelos próximos 20 anos, e depois a gente vem com um conjunto de reformas trabalhistas, tinha um foco muito claro, desorganizar o movimento sindical, enfraquecer o movimento sindical. Depois você vem em 2019 com uma reforma da Previdência, e agora a proposta que está lá tramitando, 2 grandes reformas, que é a reforma administrativa e outra reforma tributária. Que é importante a gente dizer que por trás da reforma administrativa tem um grande objetivo, que é retirar recursos da mão do Estado e colocar esse recurso na mão da iniciativa privada. E aí, isso engloba um elemento fundamental da reforma administrativa, que é a terceirização do Estado. E aí nós estamos falando, sim, de uma privatização clara da saúde, que já vem acontecendo, e um dos elementos bastante importantes da reforma administrativa é essa facilitação nesta relação entre setor público e privado. Reduz imposto de um lado e de outro transfere serviço e compra serviço da iniciativa privada. Este é um núcleo central de olhar para a reforma administrativa. O que se quer fazer, então? Se quer transferir boa parte dos direitos sociais para a iniciativa privada, ou vender para o seu lucro, ou vender para o Estado para colocar à sua disposição, aí, transferir parte do recurso que todos nós pagamos de imposto para essa iniciativa privada. Se eu compro o serviço, acho que essa é uma pergunta boa, né? Se eu compro o serviço de fora, o que eu faço com a mão de obra de dentro que trabalhava? O que eu faço com o servidor que está no Estado? Bem, tem 2 movimentos acontecendo que a reforma se coloca. A primeira delas a reforma vai acabar com o concurso público. Então, o agente público, a prefeitura, por exemplo, não vai precisar abrir um concurso, ela vai abrir uma seleção, né, simplificada, e por essa seleção simplificada, ela vai contratar pessoas para as diversas áreas que ela possa vir a demandar, só que essas pessoas que vão ser contratadas não serão servidores estáveis, né, não terão estabilidade, e, ao mesmo tempo, não serão seletistas, que é pior ainda. Ele vai ficar nesse limbo entre o setor público e o setor privado. Esses servidores novos que vão chegando não são estáveis, não são vinculados e são temporários.
só que um temporário de até 10 anos. Na visão que está colocada na PEC 32, carreira típica de Estado agora, né, do substitutivo, basicamente nós estamos falando de militares, segurança pública, tributação e fiscalização. Todos os demais são não mais atividades típicas de Estado. A partir do momento que você definir o que é carreira típica de Estado na Constituição, o que ela vai dizer? Você pode terceirizar tudo que não seja carreira típica de Estado. Além disso, né, além dessa mudança, que eu acho que é uma questão que eu tenho enfatizado muito, vamos tentar entender o jogo que está acontecendo. Então, eu vou reduzindo o Estado, defino quem vai ser Estado, quem vai ter as condições de estabilidade, concurso público no miolo do Estado, abro a possibilidade da terceirização indistinta, e vou terceirizando quase tudo, e vou vendendo muito serviço, vou transferindo recursos do orçamento público para o orçamento para o setor privado, e na outra ponta, eu faço o quê? Eu ainda tenho servidores, né? Eu tenho servidores no Estado brasileiro. Eu vou contratar fora e vou fazer com aquele conjunto de servidores que estão lá. Eu vou demitir. Claramente é isso que nós estamos falando. É claro que você não pode tirar o direito adquirido de um servidor que entrou numa legislação anterior, mas eu legislo de uma forma em que eu abro a possibilidade e facilito a sua demissão. As mudanças da PEC 32 não são para impactar os novos servidores, como se fala. Ela vai impactar os servidores atuais. Então, vamos lembrar ali quais são as proibições. Proibições significa o quê? Servidor que tem vai deixar de ter, e novo servidor não terá. Adicionais por tempo de serviço, reajuste com efeito retroativo vai passar a ser proibido, se ela for aprovada, licenças decorrentes de tempo de serviço, então, os diversos, aqui nós estamos falando principalmente de licença-prêmio, parcelas indenizatórias, a aposentadoria compulsória com modalidade de punição, é um ato que coloca, adicional, indenização ou salário chamado, salário substituição passa a ser proibido, e passa a ser proibido também a evolução na carreira baseada em tempo de serviço. Em resumo, Margarida, assim, para entrar aí, para a gente poder, inclusive, fazer um bom debate, é um pouco disso que nós estamos falando, quando a gente está falando deste substitutivo, né? Eu acho que isso é importante para a gente lembrar. A outra coisa que foi lembrada também, tem a questão da possibilidade aí de redução de jornada de salário do servidor. De alguma forma, a gente vai vendo, né, como o debate foi importante, porque a gente tirou coisas significativas, né, da reforma, como foi proposta originalmente. Aquele absurdo, por exemplo, né, do executivo poder simplesmente mobilizar, criar e descriar cargos, isso nós conseguimos retirar nos debates das comissões. Mas o núcleo duro da reforma administrativa, de fato, ele não foi mudado. As intenções, o que está por trás da mudança do Estado permaneceu. Eu vou terminar aqui a minha fala dizendo o quê? Dizendo que, de alguma forma, a gente está num momento em que, se esta reforma administrativa passar, não tenho dúvidas, nós estamos falando no longo prazo de uma redução aí de muito provavelmente cerca de 70%, 60% do tamanho do Estado brasileiro como a gente conhece. E o que vai acontecer? Menos direito social, menos servidores e mais transferências de recursos do setor público para o setor privado. Esta é o que está por trás desse projeto que está aí. E aí, quais os nossos desafios? Nossos desafios é, primeiro, impedir que a PEC 32 passe, segundo, mudar o projeto de Brasil que está colocado, porque este projeto é muito claro, né? É um projeto que mais concentra do que distribui renda, que mais retira direitos sociais do que acrescenta bem-estar social para o conjunto da população. E eu encerro dizendo, toda vez que a gente fala de direito social, nós estamos falando de servidor público, porque é o servidor público a mão que faz com que o direito social chegue para o conjunto da população. É isso, Margarida. Não sei se eu consegui dar conta aí de toda essa complexidade, mas estamos aqui para o debate.